Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. Este canal tem o objetivo de trazer, oferecer ao seu coração uma mensagem de esperança, de alegria, em meio a grandes tribulações vivenciadas no dia a dia. Muito bem, você é convidado a fazer parte conosco desse ministério, então se inscreva no nosso canal, compartilhe, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Muito bem. Hoje eu queria falar sobre a questão de superando o medo. Todos nós vivemos dias difíceis e nos dias difíceis nós sofremos medo pela nossa fragilidade, pela nossa limitação, por não saber o amanhã. Nós não sabemos, por exemplo, o que temos dentro do nosso corpo e muitas vezes somos apanhados de surpresa quando diagnosticado com alguma coisa que nos entristece e muito nos amedronta. E nós queremos hoje, então, oferecer ao seu coração essa mensagem de paz e de tranquilidade e de confiança. A palavra do Senhor nos exorta e todos os fatos, veja bem, não é só uma questão de estar registrado na Bíblia, mas está registrado na Bíblia e se cumpriu cada detalhe até o momento. Portanto, além da questão fé, da subjetividade, há também a objetividade dos fatos, comprovando a veracidade, a inerrância da Bíblia Sagrada. E eu quero então justamente trazer e oferecer ao seu coração esta mensagem para que você possa descansar no Senhor, sabendo quem Ele é. A palavra de Deus nos orienta que do Senhor é a terra, do Senhor é o mar, do Senhor é o céu, do Senhor são todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele exerce o domínio soberano, mas não é um domínio de tirar proveito de, é um domínio de sustentação. Eu começo a imaginar, por exemplo, se Deus não sustentasse o sol aceso, todos nós morreríamos congelados. Então, do Senhor é o céu, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Deus não perdeu e nem perde, não perderá nunca nada do seu domínio sobre todos os acontecimentos. Ainda que os acontecimentos não sejam bons, sejam atitudes maléficas, ainda assim o Senhor detém a sua autoridade e o seu controle sobre estas coisas. A palavra de Deus nos diz que a ira de Deus é manifestada quando ele entrega o homem à sua própria paixão e ele começa então a exercitar a sua carnalidade com tudo aquilo que é mal. Por exemplo, as mesmas pessoas que defendem um animal, às vezes, não come carne porque tem dó do boi e assim os outros animais que são na nossa cultura que servem de alimento, muitas dessas pessoas são a favor do aborto. Defendem uma baleia e sacrificam e assassinam um bebê. Sabe, isso é grotesco, isso chega a ser assim, inadmissível dentro de uma coerência. No entanto, até sobre isso o Senhor tem autoridade, tem domínio. Então quero trazer ao seu coração justamente isso. O Senhor criou e sustenta, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da história. As coisas vão acontecendo nos países, vão se levantando aí grupos contrários aos princípios da palavra de Deus, declaradamente. Já citamos o aborto, você tem aí a legalização da união homoafetiva, não só no sentido de que eles podem fazer o que eles querem fazer, mas no sentido de tornar isso legal, tornar isso como família, contrariando a palavra de Deus. E quanto mais ações libertinas, mais apoio a pessoa tem dentro desse grupo que se levanta contra
o Senhor Jesus. Não sabem eles que essa briga que nós pensamos ser política, e realmente o é, mas não passam de instrumentos, porque a batalha realmente é espiritual, é no mundo espiritual, e tudo concorre para o cumprimento da palavra de Deus. Eu queria dizer para você que enfrenta um problema, talvez o medo, a insegurança com respeito à economia da nossa nação, talvez o medo por causa do vírus que tem assolado, talvez o medo por causa da insegurança, da possibilidade do desemprego e tantos outros, ou uma enfermidade que assola a sua vida ou alguém da sua família, né? As frustrações do dia. Eu queria dizer para você o seguinte, eu queria que você aprendesse a lançar no Senhor estas coisas. Primeiro, dele é o céu, dele é a terra e tudo que neles há. Segundo, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente, ou seja, ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar ao mesmo tempo e ele sabe todas as coisas. Então ele governa dentro do seu poder, da sua soberania. Ele governa todas essas coisas. E aí então você vai para uma fala de Jesus que nos orienta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele fala sobre a vida, ele fala sobre o alimento, ele fala sobre a veste. E ele vai dizer o seguinte: a preocupação nossa não deve ser com o governo A, governo B. Nós devemos sim orar pelas autoridades, mas não deve ser essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é que um dia nós enfrentaremos o juízo final. E nós precisamos estar em Cristo, porque tudo aqui passará, mas a palavra do Senhor não passará. E nós sim, aqueles que estiverem em Jesus, experimentam aqui a provisão, porque ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, ou seja, a vida, a veste e a comida, vos serão acrescentados. Ou seja, Deus sustentará a sua vida em todo o tempo. Então não tenha medo da crise, não tenha medo do vírus, não tenha medo da enfermidade na sua casa. Deus tem o controle. Não significa que ele vai curar, não significa que ele vai eliminar o vírus, não significa que ele vai dar tempos sem crise para a nossa nação, mas significa que ele está presente. Vamos lembrar do Salmo 23? O Senhor pastor, nada me faltará. Ele cuida, alimenta, dá água e restaura a alma. Mas aí no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, Deus está presente. Então é a presença de Deus que faz a diferença. Então por isso a mensagem para o seu coração é: viva na presença de Deus, porque Deus não te abandona. Ele está com você, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então descanse no Senhor. Descanse no Senhor e deixe que Ele cuide da sua vida. E obedeça-o naquilo que Ele exige como prudência. Mas não se esqueça, você precisa reconhecer-se pecador, você precisa arrepender seus pecados, confessá-los diante do Senhor e crer que Jesus Cristo é suficiente. E aí você o confessa como Salvador, porque você não pode se salvar sozinho, mas também como seu Senhor e como único mediador. Tá bom? Então fica essa mensagem para o seu coração, para a sua vida. Jogue fora o medo, supere o medo, descanse no Senhor. Saiba que Deus conduzirá a sua vida e a sua história. E ainda que seja enfermidade ou outra coisa que aconteça, ceife a vida daquele que está em Jesus, esse será ressuscitado para o novo céu e a nova terra. A vida não para aqui. Ou seja, somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Ânimo, lance fora o medo, descanse em Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.